Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida. E além de incomodar, muitas vezes essas bolinhas indesejadas se tornam manchas por não sabermos de que forma lidar com elas. Hoje vamos descobrir um tipo de tratamento para eliminar a foliculite de forma correta e saudável para a pele. Para mostrar para a gente o passo a passo e a respeito dessa técnica, nós vamos conversar com a repórter ao vivo Isabelle Lima. Bom dia, Isa! Que tanto incomodam as mulheres, a foliculite. Para conversar com a gente sobre isso, nós temos aqui a fisioterapeuta Luziele Barbosa e nós temos a nossa modelo Mariana, que já está pronta para demonstrar para a gente como que isso acontece. Hoje nós vamos fazer um tratamento de como aliviar essas bolinhas, de como aliviar esse processo que acontece muitas vezes por causa da depilação. E a Luziele vai começar explicando para a gente a diferença entre algumas coisas que podem ser confundidas com essa foliculite, certo? Ok, bom dia. Bom, a foliculite aqui que nós estamos abordando, na verdade é uma pseudofoliculite que é causada pós-depilação, né? Porque a foliculite mesmo em si é causada por uma bactéria, a Staphylococcus, que existe no nosso corpo. Então aqui a pseudofoliculite está se referindo a um pelo encravado, né? E que geralmente é causado quando você retira o pelo e ele, quando vai crescendo, ele nasce enroladinho e ele não acha a saída. Então, o que nós vamos fazer aqui, uma demonstração para evitar que isso aconteça? Vamos fazer uma asepsia, uma esfoliação. Para o público entender, a gente tinha conversado e aí você me disse que existe diferença entre a espinha, a foliculite e essa pseudofoliculite. Então, qual seria a diferença da foliculite, que seria um grau mais avançado, para a pseudofoliculite, que acontece por causa dessa depilação, desse pelo mal crescido, digamos assim? Sim, a foliculite em si, como eu comentei, é causada por uma bactéria, a Staphylococcus, né, que causa aquela secreção, aquele pus que fica, geralmente devido ao atrito, né, de roupas ou pós-depilação mesmo. Nesse caso, você tem que procurar o dermatologista, que é o mais indicado, que ele vai entrar com o uso de anti-inflamatórios e pomadas anti-inflamatórias. A pseudofoliculite é causada justamente pelo pelo encravado, aquele pelinho que quando você faz a depilação, eles nascem de forma, vamos dizer, não tão corretinha, eles se enrolam, porque nós temos tem folículos que existem 2 pelos num folículo só. Então, quando ele vem nascendo, aquele pelinho, às vezes ele fica enroladinho e aí ele não sai. Isso é a pseudofoliculite, que é causado pelo atrito, no caso, causado por roupas apertadas, por pessoas que malham. Muitos atletas costumam depilar a região das pernas, justamente para evitar essa pseudofoliculite. E nós podemos evitar isso fazendo uma esfoliação. E após isso a gente usa uma alta frequência, né? Mas isso é feito na clínica. O caso é o que eu vou fazer aqui na Mariana, né? Em relação a essas pessoas que precisam utilizar essa roupa muito apertada, ou jeans, a gente sabe que hoje em dia nós precisamos muito da calça jeans, por exemplo, para trabalhar. De que forma que a gente pode compensar esse atrito que a gente causa na pele para que não cause essa foliculite? Então, se você já usa roupa apertada o dia todo, o ideal é à noite você usar uma roupa mais leve, né? Usar uma roupa mais arejada. Intercalar final de semana, você não precisa usar uma roupa apertada, você opta por roupas mais refrescantes para haver uma ventilação nesse local, evitando esse atrito, né? A gente até estava brincando dizendo que precisamos dormir mais à vontade, né? Isso. Em relação às partes do corpo que a foliculite, a pseudofoliculite está mais presente, quais seriam essas partes? A parte que a gente está fazendo aqui na Mariana é a virilha. Isso. Aqui pode demonstrar que tem uma pseudofoliculite, né? Esse pelinho aqui tem um pelinho encravado. Então, as regiões que mais acometem são virilha, interno de coxa, a barba. Os homens sofrem muito com isso. Pescoço também acontece, né? A parte onde você depila, vamos dizer assim, a parte que você depila, ela cria essa foliculite. Ou onde, nas nádegas também, elas acontecem, muito devido à roupa apertada. Qual é esse tratamento que a gente vai fazer agora? Agora já fiz uma esfoliação e agora eu estou usando alta frequência, que é o antibactericida, justamente para evitar que ocorra a foliculite em si, né? Aquela inflamação mesmo. Então, por isso é ideal, depois de uma depilação, você usar alta frequência, né, para evitar a foliculite em si. E a esfoliação deve ser feita antes da depilação ou depois dessa depilação?
é ideal você fazer antes, fazer uma esfoliação e depois hidratar esse local onde foi esfoliado. Nunca no mesmo dia ou pós, porque a pele já vai estar sensível, já vai estar agredida, então você vai agredir mais essa pele. O ideal é fazer antes. No mínimo um dia antes, né? Para você fazer essa depilação, você vai ter um bom resultado. E pegar sol de jeito nenhum, né? Não, nem pensar. Sol, nem pensar, porque vai manchar essa pele. Agora vamos saber como que a nossa modelo se sente depois do resultado, né? Ela já é adepta há algum tempinho desse tratamento e nós precisamos saber como que você se sente, Mariana, se realmente te ajuda, se realmente alivia em relação à pseudofoliculite. Desde quanto tempo você faz isso e se te agradou? Alivia muito, eu já faço depilação faz há anos e depois que eu comecei a fazer o tratamento com a alta frequência, melhorou muito todas essas foliculite que eu tinha e pseudofoliculite também. Esse tratamento pode ser feito em casa? Existe algum tratamento caseiro que a gente possa utilizar para aliviar a foliculite? Em casa você pode fazer a asepsia com o sabonete antisséptico, né, que você encontra aí nas farmácias, e depois você fazer uma hidratação. É importante manter essa pele hidratada, íntegra. Então isso você pode fazer em casa. A hidratação, a esfoliação você pode fazer com mel, com açúcar bem fininho, e fazer que você vai estar prevenindo essa área de ter a pseudofoliculite e em si a foliculite mesmo. Gostaria de agradecer muito a nossa fisioterapeuta. Nádia, nós temos várias dicas, agora nós estamos hidratando a Mariana, vamos ficar por aqui finalizando esse tratamento dela. E se você em casa escutou as nossas dicas, já está na hora de começar, você pode já fazer de alguma forma. Se você acredita que o seu caso é um pouco mais grave, procure uma dermatologista e você com certeza vai ter aí um alívio muito grande na sua pele por causa dessa foliculite. Muito obrigada, a gente fica por aqui. Obrigada, Isabelle, pela sua participação. Um beijo especial para Luziele Barbosa, fisioterapeuta que cuida com muito carinho, muito amor de várias mulheres e de mim também. Então, um beijo para você, Luziele. Por isso, como a Isa falou, né, a gente deve procurar uma dermatologista, pessoa especializada em toda essa questão, o que diz respeito à pele, né? Por isso, hoje estamos recebendo mais uma vez aqui no Estilo de Vida a dermatologista Luciana Mendes. Doutora, seja bem-vinda. Bom dia. Tudo bom? Bom dia, Nádia. Bom dia a todos. Hoje a gente tirou o dia para cuidar da pele, literalmente. E como já foi falado aí na nossa participação ao vivo, essas bolinhas que são muito incômodas, elas aparecem em todas as partes do corpo, né, doutora? Exatamente. Então, o conceito de foliculite é inflamação do pelo. A gente tem pelo em toda a superfície da pele, exceto palma e planta. Então, mesmo que a gente não veja, a gente tem pelo no bumbum, a gente tem pelo no tórax, a gente tem pelo nas costas também. Inclusive, a gente estava comentando a respeito disso, que as mulheres apresentam uma quantidade muito inferior à dos homens nessa questão de pelo, né? E nessas áreas que a gente falou agora, nádegas, tórax e as costas também. Mas mesmo assim, nós não estamos livres dessa foliculite, dessas bolinhas que aparecem. Não, a foliculite ela é super comum, né? Principalmente no nosso clima, que acaba a gente tendo muita sudorese, isso contribui também. E é pela nossa própria cultura de vestimento de roupas mais apertadas. Agora, por que as pessoas confundem muito a foliculite com uma espinha, com a acne, por exemplo? Porque clinicamente elas são muito parecidas, então as duas elas comprometem o folículo e são bolinhas vermelhas, muitas vezes com pus. Então, clinicamente parece, mas a distribuição é diferente, né? A acne a gente sabe que dá mais em áreas seborreicas, face e dorso e tórax superior, enquanto a foliculite ela tem um mecanismo de aparecimento diferente da acne e pode aparecer em qualquer área do corpo que tenha folículo. Então vamos entender um pouquinho mais a respeito dessa diferença, doutora? Eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar a nossa tela interativa número 2, que a gente vai trazer sobre essas características aqui para a gente discutir um pouquinho na nossa tela interativa. Inclusive a gente tem uma foto que mostra para a gente realmente essa diferença. O que a gente observa aqui, doutora? Então aqui tem um padrão que a gente chama de mais polimórfico.
zoomórfico, então você vê que tem várias bolinhas de diferentes tamanhos, a gente vê cravo no meio dessas bolinhas, até uma pústula, então tem esse padrão, né, de vários tipos de lesões e acometendo essa área do arco da mandíbula, região malar, que é muito típico de mulher adulta com acne. Ali na foliculite a gente já está vendo uma distribuição provavelmente ou de barba ou de região de virilha, na qual você vê que a lesão ela é muito parecida, são as bolinhas vermelhas, sempre centralizadas pelo pelo. Agora eu vou pedir nossa próxima tela interativa, a gente vai trazer sobre essas características, essas diferenças também, falando a respeito deste assunto. Produção, pode colocar para a gente a nossa tela interativa número 3. Obrigada. Aqui está falando pequenas espinhas vermelhas com ou sem pus, ou seja, característica da foliculite, né, doutora? Exatamente. Por que difere? Com pus ou sem pus? Isso daí, na verdade, só reflete uma resposta que você tem na pele, né? Isso dentro, então quando tem esse pontinho de pus, significa só que o infiltrado inflamatório ele é maior, mais intenso, cheio de células que a gente chama de neutrófilos, mas o padrão, ela normalmente começa vermelhinha e depois evolui para esse ponto de pus. A pele fica mais avermelhada, inflamada, como a gente falou. Agora, pode causar coceira e sensibilidade, né, doutora? Exatamente. Então, assim, nem tudo que coça é alergia, né? Então, qualquer processo inflamatório pode dar coceira como sintoma e a dor, a sensibilidade aumentada pelo processo inflamatório. Agora, até o momento que a gente consegue identificar o que é, a gente vai e acaba cutucando, acaba ferindo ainda mais e como foi falado, pode apresentar essa questão do pus, né, que é, ou seja, mais inflamado. Isso ocorre porque a gente vai lá e tenta tirar e a gente não consegue, né? Muitas vezes o pus ele vai aparecer espontaneamente pela própria evolução da lesão. Mas muita gente tem esse hábito de manipular a lesão inflamada. Imagina que aquela região já está com infecção, já tem bactéria, e na hora que você manipula, você aumenta a área exposta, né, com maior entrada de bactérias, e aumenta esse processo inflamatório. Então, a gravidade muitas vezes acontece por manipulação do paciente. Isso pode gerar complicações como celulite, infecções, sepse. Então, é quando a gente vê as maiores complicações nos pacientes quando manipula. Nós falamos que aqui na nossa região amazônica o clima é bem propício ao aparecimento da foliculite. Mas agora a gente precisa entender as suas causas também, né, doutora? Aqui tem tudo a ver a respeito com esse clima, vestimenta. Eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa tela interativa número 4 no ar, que vai trazer alguns tópicos para a gente discutir aqui. Vamos lá. Então, lesão ao se barbear ou atrito provocado por roupas muito apertadas. Então, o que acontece? Toda vez que a gente traumatiza esse pelo, com o ato da depilação, por exemplo, ou uso de roupas que aumenta muito o atrito, você acaba lesionando esse folículo e ele se torna um ambiente muito propício para a proliferação bacteriana. Todo mundo tem bactéria na superfície da pele, todas nós. E elas só precisam de uma portinha de entrada para acometer aquela área e isso causar infecção. Bom, doutora, a gente vai fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, mas ainda hoje a gente vai falar a respeito deste assunto, mitos e verdades, algumas perguntas que eu tenho certeza que você de casa gostaria que fossem respondidas. Então, se tem alguma dúvida, quer conversar com a nossa produção, fazer uma pergunta para a doutora, é muito fácil, anota aí o nosso WhatsApp, 92, código de Manaus, 98111 4512, a gente volta já.